Titanic está de volta aos cinemas. O clássico filme de 97 está de volta às telonas para comemorar seus 25 anos e a gente aqui no C-Pop aproveita a oportunidade para fazer uma lista com os 5 melhores filmes do seu grande protagonista. A gente está falando do Leonardo DiCaprio, não do navio. Não que fosse uma má ideia também fazer um programa sobre filmes de navio. Vale lembrar que, como sempre, o episódio do podcast do C-Pop já está disponível no site do Correio do Povo e nas plataformas de streaming, também vai estar aqui nos comentários desse vídeo. E a gente fala, é claro, de Titanic. Então já sabe, quando acabar esse vídeo é só clicar aqui nos comentários, no site do Correio do Povo ou na sua plataforma de streaming de preferência. Agora sim, vamos lá para a lista dos 5 melhores filmes de Leonardo DiCaprio. DiCaprio até já havia feito alguns outros filmes, não muitos, mas alguns, né? Incluindo aí O Despertar de um Homem, no qual ele contracenava com ninguém menos que Robert De Niro. Mas o filme que abre aqui a nossa lista é um filme de 93, Gilbert Grape, Aprendiz de um Sonhador. E a razão por ele estar aqui é porque foi o primeiro filme que deu a ele uma indicação ao Oscar, no caso ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Léo vive aqui Arnie, um menino com deficiência mental que na verdade é o irmão do protagonista. Ele não é a grande estrela do filme, mas ele rouba o filme completamente para si. O protagonista é o Johnny Depp, e o Johnny Depp inclusive falou em entrevistas depois do filme ser lançado, aliás, muitos anos depois do filme ser lançado, que ele infernizava a vida do DiCaprio, que ele fazia bullying com o DiCaprio nas filmagens, porque o DiCaprio ainda, o menino, não tão menino, mas ainda um jovem, não parava de falar de videogame e o Johnny Depp não aguentava esses papos. Melhor pro DiCaprio que ter conseguido aguentar todo esse bullying, porque quem foi indicado pro Oscar foi o DiCaprio e nada do Johnny Depp. O diretor Christopher Nolan já vinha de um sucesso estrondoso com Batman, o Cavaleiro das Trevas. DiCaprio já era um astro da primeira prateleira de Hollywood, então era mais do que provável que uma parceria entre ambos desse certo. E deu. A Origem é até hoje um desses filmes que deixa muita gente intrigada com a sua trama, na qual os protagonistas têm que entrar na cabeça de outras pessoas para plantar ideias e elas acharem que as ideias são delas mesmo. Pode parecer confuso, mas na tela funciona, ainda que seja bem confuso. O ator vive o personagem Kobe, que é uma dessas pessoas responsáveis por plantar as ideias, mas ele tem as suas próprias questões a ser resolvidas. E lá adiante a gente fica na dúvida se ele de fato resolveu ou se ele também faz parte de uma ideia que plantaram na cabeça dele e aí fica o cachorro mordendo o rabo até o final do filme. Não é um daqueles filmes que brilhou em termos de premiação, principalmente naquelas principais de atuação, mas sejamos justos, é um daqueles filmes bem bacanas de se rever até hoje. O nosso terceiro lugar da lista é o primeiro da parceria de Leonardo DiCaprio com o consagrado Quentin Tarantino. O ator e o diretor uniriam forças depois novamente para fazer Era Uma Vez em Hollywood, mas a gente aqui tá falando de Django Livre, filme de 2012. Dessa vez o DiCaprio não vive o galã da história, muito pelo contrário, ele é o vilão Calvin Candy, um maldito escravocrata racista. A entrega dele no set foi tamanha que lá pelas tantas no filme tem uma das cenas principais na qual ele confronta todo mundo e ele dá um murro na mesa, só que na hora de dar um murro na mesa ele cortou a mão. O ator seguiu adiante, mesmo com a mão cortada, doendo pra caramba, ele seguiu a cena, foi até o final, e aí quando acabou a cena todo mundo aplaudiu ele, e o Tarantino resolveu inclusive incluir essa cena no corte final. Então pode olhar lá a reação de todo mundo que fica meio embasbacado com o corte, é real, todos os atores ali estão realmente embasbacados com a entrega do DiCaprio nessa cena. DiCaprio só foi receber o seu primeiro Oscar no seu filme seguinte, aquele chato de O Regresso. E quem assistiu ao nosso segundo lugar na lista, O Lobo de Wall Street, sabe o absurdo que foi a academia não ter dado o Oscar para ele por esse filme. Na sua quinta parceria com o lendário diretor Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio dá show. É talvez uma das suas maiores interpretações, talvez a sua melhor. Nosso primeiro lugar na lista não é exatamente a maior atuação dele, porque muito provavelmente a maior é essa aqui, de Lobo de Wall Street. Ele vive esse picareta aí do mundo de negócios e é impressionante. A atuação dele é impressionante e tem uma cena em especial em que depois dele tomar todos os aditivos, por assim dizer, ele tem um piripaque, ele vai se arrastando no chão, ele sai do carro se arrastando. Sério, você vai ver essa cena e você vai entender direitinho por que ele é um ator tão bom e por que esse filme está no nosso segundo lugar na lista.
não tem como, né? Claro que o nosso primeiro lugar na lista não poderia deixar de ser Titanic, o clássico filme de 97. Por mais que o DiCaprio viesse de alguns outros papéis importantes, foi na pele de Jack Dawson que ele saltou pro estrelato e, sério, quem viveu na época sabe que onde se olhasse pro lado tinha uma revista falando do DiCaprio, um programa falando do DiCaprio ou uma menina chorando por causa do DiCaprio. A boa notícia é que, como a gente já falou no começo do programa, Titanic voltou aos cinemas aí para comemorar seus 25 anos. Então quem não viveu aquela experiência não vai viver exatamente a mesma coisa, porque as guriazinhas já cresceram, elas não choram mais tanto pelo DiCaprio. Mas pelo menos você vai ter a oportunidade de curtir esse filmaço na maior tela possível e eu, se fosse você, não deixaria passar essa oportunidade. Bom, essa foi a nossa lista com os 5 melhores filmes do Leonardo DiCaprio. Se você gostou, se você não gostou, se você acha que tinha que estar outro, se você acha que poderia ser em outra ordem, diz aí pra gente nos comentários qual o seu filme preferido do Leonardo DiCaprio e não se esquece também, já que você vai estar ali nos comentários, de clicar para ouvir o podcast do C-Pop, certo? A gente volta na semana que vem.